Contagem regressiva para o final da Copa do Mundo. Estamos em quartas de final, segundo dia, né? Segundo jogo das quartas de final, que vai ocorrer entre Espanha e Bélgica. E como eu não conheço tanto o cinema da Bélgica e eu também não sei como eles chegaram nas quartas de final, eu não manjo muito de futebol, mas até eu consigo ver que eles não estavam jogando tão bem, né? Eu trouxe aqui 4 filmes para vocês conhecerem mais do cinema da Espanha e não se preocupa que eu caprichei nessa lista e pela primeira vez em muito tempo eu tô gravando com obras, maldito canteiro de obras que é São Paulo, então eu espero muito que não prejudique o áudio pra vocês, tá bom? Mas vamos aí com as dicas de 4 filmes pra conhecer mais do cinema espanhol. E quando a gente fala de cinema espanhol, quando a gente fala de Espanha, o que a gente tem na mente, né? A gente tem aquela coisa mais caliente, apaixonada. É muito difícil não relacionar as características do cinema espanhol com o cinema de Pedro Almodóvar, né? Que é um diretor já muito conhecido, muito tradicional, com certeza é um dos mestres do cinema espanhol. E aqui, pra falar, tipo, eu tinha que trazer um filme dele, não tinha como não passar pro cinema da Espanha sem falar de Pedro Almodóvar pelo menos uma vez. E pra trazer aqui, dentre tantos filmes dele, né, já que é um diretor que volta e eu tô recomendando algo aqui no canal, por incrível que pareça, eu trouxe Tudo Sobre Minha Mãe, né? Que é um filme que eu acho muito interessante, desde a sua concepção, a sua sinopse, a sua história, até a forma como o Almodóvar trabalha tantos temas, inclusive muitos temas tabus, que ele traz ali pro seu filme, né? Na obra a gente acompanha uma mãe e um filho que no dia do aniversário do garoto, que sonha em ser escritor, sonha em conhecer o pai, ele sofre um acidente. Aí ela parte numa jornada para reencontrar o pai do garoto, que é uma travesti. E é justamente a partir desse reencontro que a nossa protagonista ela vai conhecer toda uma rede ali de mulheres fragilizadas, com várias histórias diferentes. Ele é um filme que eu acho que ele combina isso muito bem e traz várias histórias complexas, vários temas, como eu disse, que são de tabu, toda a questão de identificação, de identidade, transexualidade, pessoas que se assumem como travestis, doença, né, soropositivo e tudo mais. Tudo isso se mistura em uma história onde esses temas eles são abordados com muita sensibilidade. Eu acho que é um filme que ele trabalha muito bem as características do cinema do Almodóvar, então as cores, a feminilidade, a paixão com que ele trabalha os temas, né? Tem toda aquela coisa do melodrama. Não é à toa que é um dos filmes mais marcantes da filmografia dele, né? Eu acho que é um filme que ele sintetiza muito bem o que é o cinema do Pedro Almodóvar, e também aquela coisa, tipo assim, pô, é um cartão de visita muito bom pra você que não assistiu nada do Almodóvar, porque meio que todos os filmes vão ter características que já estão apresentadas aqui, e muitas vezes estão apresentadas aqui da melhor forma possível, sabe? Da forma mais lapidada possível. E não é à toa que esse filme ele foi tão marcante, ele foi tão impactante, chegando inclusive a ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Então assim, pra mim, acho que Pedro Almodóvar, quando a gente fala de cinema espanhol, a gente tem que passar por Pedro Almodóvar, e eu acho que Tudo Sobre Minha Mãe é um ótimo filme pra você começar. Ele não é também tão exagerado quanto outros melodramas dele. Tem alguns que ele tá fazendo mais recentemente também que eu acho que eles são um pouco mais brandos, né? O próprio Natal Amargo desse ano, eu senti que ele é um pouco mais cansado. Mas o Tudo Sobre Minha Mãe, ó, perfeito, assim, é no ponto, sabe? Vale muito assistir. Pra seguir com as dicas, eu vou trazer aqui um filme que eu assisti recentemente, que eu gosto bastante, né? Foi uma boa surpresa, que se chama Volvereis, do Ronás Trueba. Esse filme, ele tem uma sacada que eu acho muito bom, né? Porque a gente acompanha um casal que tá junto há 15 anos, e o casamento chegou ao fim, eles estão se separando, é uma separação amigável, eles ainda têm ali um laço de amizade, e aí eles decidem testar uma teoria deles, né? Uma teoria antiga dele, uma piada deles que eles olham e falam assim, pô, talvez isso faça sentido, que é que os casamentos, as uniões, elas não devem ser comemoradas, mas sim as separações. Eles falam isso com mais detalhes, se eu não me engano tem alguma coisa a ver com as uniões já são felizes o suficiente, elas não precisam de um palco. E aí eles decidem que eles vão fazer uma festa de descasamento. Cara, Vão Vereis é um filme muito divertido por causa dessa proposta meio maluca, né? A própria sacada é meio provocativa, eu acho muito interessante como ele brinca com essas ideias de não, a gente tem que comemorar a separação, e aí eles vão dando os convites para as pessoas, os amigos, a família. Tipo, se vocês estão comemorando, vocês querem continuar juntos, tá? É muito legal, acho que tem uma sacada ali. Ele é uma comédia desromântica, não romântica também, que é muito legal. É muito bonito. Ele é engraçado, ele é um filme que ele tem muito essa coisa da questão do sentimento à flor da pele, só que nesse caso é um sentimento que não é é um sentimento não romântico, né? Mas ao mesmo tempo ele tem aquela ternura, sabe? Que é muito legal. E ao mesmo tempo ele também é um filme que ele brinca bastante com metalinguagem. Eu acho muito maneiro como ele usa a metalinguagem, já que os dois
protagonistas, eles trabalham ali com artes, né, com cinema, pintura. Tem um lance ali de que um deles ele tá terminando um filme que tá fazendo, então tem um momento que eles ficam fazendo montagem, né, mudando a montagem, mudando o ritmo do filme, e um pouco disso afeta o filme Wolverines, que é o que a gente está assistindo, né, então é como se os protagonistas, eles fossem realmente os donos da própria história, então no que eles estão mexendo ali no filme que eles estão terminando, eles também estão alterando um pouco da percepção que nós temos com Wolverines, né, da experiência de Wolverines. É uma metalinguagem muito bem utilizada e que eu acho que ela casa muito bem também com a história que está sendo contada, que é um filme... Pô, esse filme é muito legal, é muito, muito gostoso de assistir assim, vale muito a pena. Para seguirmos, vamos com uma animação. Por coincidência, não foi planejado, eu tinha indicado uma animação lá no vídeo de cinema francês e agora estou trazendo uma animação também no vídeo de cinema espanhol. Só que eu não sabia que esse filme era espanhol. Dirigido pelo Sérgio Pablos, nós temos aí a animação Klaus, uma animação da Netflix, que é uma animação bem bonita, bem legal, sobre basicamente uma releitura da origem do Natal, né? Então a gente tem aqui um personagem que ele é um carteiro, e aí esse carteiro, ele tem muito aquela coisa da ambição, do orgulho, ele quer chegar em tal lugar. E aí o pai dele, que é o tipo, dono do Correios, assim, manda ele pro Polo Norte, onde lá, para ele conseguir ter direito ao benefício que ele queria, não lembro se era uma herança, era uma promoção ali, mas ele vai ter que entregar 6.000 cartas. Só que no Polo Norte, assim, tipo, gente, não tem muita gente, né, no Polo Norte. E lá ele conhece um carpinteiro que faz brinquedos chamado Klaus, justamente um carpinteiro que parece, né, cagado, cuspido a imagem do Papai Noel. E aí eles decidem juntos agir em prol de conseguir fazer com que dois vilarejos ali, eles deixem de lado as suas diferenças, então tem todo o lance de unir pelo amor, unir pela amizade, e é claro, usar as cartas que ele precisa tanto enviar as cartas, né. É muito legal como esse filme, ele desconstrói tudo que a gente tem como estabelecido do mito de Natal. Por que fala que Papai Noel ele faz todos os brinquedos, ele tem uma fábrica? Porque o Klaus ali fazia brinquedos artesanais, ele é um carpinteiro, então são brinquedinhos de madeira. De onde vem a história de você escrever a cartinha para o Papai Noel? Também porque ali tinha o cara que usava as cartas. Então tem toda essa ideia que eu acho muito legal. Eu acho que é um filme assim, visualmente ele também é muito bonito, ainda é uma animação que é uma animação 2D, mas ela tem uma coisa meio, parece que ela é pintada à mão, sabe? Então ela tem uma... Ela salta aos olhos de uma forma diferenciada. Ela não é o 2D tão tradicional assim, mas também não chega a ser um 3D, é quase um 2,5D, sabe? Assim como alguns filmes tentaram fazer, e até depois surgiu o estilo ali mais, né, do Aranhaverso, que brinca com a mescla dos estilos. Mas aqui é uma coisa bem particular, eu acho que é um traço muito bonito, eu acho que é visualmente muito bonito. Tem uma história que ela é bem cativante, eu acho que as pessoas, na época, muita gente amou esse filme. Eu gostei bastante, eu não cheguei a amar, mas eu ainda acho que é uma indicação que vale bastante, principalmente quando a gente fala de... Vamos tentar dar dicas um pouco diferenciadas, né? Klaus, que é um filme espanhol, e eu não sabia disso, e ele vale muito a pena justamente porque ele é uma animação, tem todo um estilo próprio, tem toda uma particularidadezinha própria, e tá disponível na Netflix, né? Então tá fácil de ver. E para fechar a nossa lista de dicas do cinema espanhol, eu vou falar do mais recente Sirá, do Oliver Laxe, filme que estava indicado ao Oscar, né, nesse ano. Eu tenho um vídeo mais sobre ele aqui, né, onde eu me aprofundo mais sobre o filme, e que é um filme, assim, visceral. Isso aqui também, por coincidência, eu indiquei Titane lá no vídeo de filmes franceses, e agora eu tô trazendo Sirá. São dois filmes ali que são muito, assim, para quem tem psicológico e tem estômago forte. O Sirá, ele traz a história de um pai que está atrás da sua filha, né, tá procurando a sua filha que, aparentemente, ela foi pro deserto pra curtir uma rave. E agora ele tá lá, ela não volta pra casa há meses, e ele tá lá pra tentar trazer ela de volta. Só que o que ele não sabe é que essa jornada vai se transformar numa jornada muito mais profunda, espiritual ali, pelo deserto, de maneira que, assim, cara, você tem que ir preparado, sabe? Tenta não pegar spoiler de Serra, tenta não saber o que acontece no filme, porque é um filme bem, assim, surpreendente, tem várias cenas que você fica, sabe, minutos antes da merda acontecer, e aí é um filme que ele é muito provocativo, ele é um filme que tem algumas cenas, eu não diria que são excepcionalmente chocantes no sentido visual da coisa, né? Porque muitas vezes o choque não vem de algo que é visualmente visceral, como um horror corporal, por exemplo. Não é o caso de Sirá, só que ele é um filme que ele testa o seu psicológico de várias maneiras, e tudo sobre uma trilha sonora que é muito envolvente, que é muito contagiante, que é a música da rave, né? Então é um filme que ele vai te abraçando, ele vai te cativando, e aí quando você tá desarmado, ele te dá ele te dá um soco na garganta. Nem no estômago, ele te dá um soco na garganta, que é pra você ficar tipo, sabe, você ficar sem fôlego, assim. Sirá é um filmaço. Eu gostei muito da experiência. Foi uma experiência que eu tive sorte
de poder ver no cinema, que foi ainda mais envolvente. Então, se você tem um sistema de som legal em casa, aproveita, veja Sirá, porque o som desse filme é maravilhoso e torna a experiência ainda mais imersiva, o que, né, não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma experiência, definitivamente é uma baita experiência. E eu uso aqui para fechar a minha lista de 4 indicações do cinema espanhol. E se você gostou desse vídeo e ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Eu vejo que muita gente tá me assistindo e não tá inscrita, hein? Já aproveita para se inscrever, que tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. Tem listas, tem dicas, tem opinião, tem especiais agora dos filmes que estão saindo, como esse especial também foi um especial de Copa do Mundo, né? Esses vídeos são especiais de Copa do Mundo. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes e um pouquinho de Copa do Mundo aqui no canal. Deixa aquele like e um comentário de qual desses filmes você vai assistir, que eu tô muito curioso pra saber. Vou deixar outros 2 vídeos especiais da Copa linkados aqui nesse vídeo. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.